governo atual tem 23 ministérios, se a gente for considerar ali os que tem, que não chamam ministério, mas são ministérios, né? O futuro governo está falando em 35, para poder caber todo mundo, né? E não está cabendo, né? Justamente a gente está falando disso aqui agora. E aí inventaram de que, por que a gente não começa a dividir mais esses 35, né? E aí chegou-se ao ponto de discutir agora a divisão do Ministério da Educação. E aí a gente teria Ministério da Educação Básica e Ministério da Educação Superior. Porque aí você consegue compor. O PT fica com um pedaço e talvez, sei lá, Simone Tebet, alguém fica com a educação básica, ela defende super essa questão da educação básica. E, aliás, o nome da Simone também gera um outro debate dentro do governo, que é aquela história, olha, contribuiu, foi fundamental na campanha, mas não representa o MDB. Até porque parte do MDB, a parte do MDB que tem voto, que é a parte que está, sobretudo, ali no Senado, onde o governo precisa muito, nem queria que ela fosse candidata. Então, a turma falou, você quer botar Simone Tebet, beleza, pode pôr, mas aí é você que está pondo, não é o MDB que é outro ministério, além da Simone Tebet. E aí ela ficou numa situação difícil, e o Lula também, porque ele não pode ser ingrato com ela, porque ela foi fundamental para a campanha, e inclusive tem um capital político importante, mas, ao mesmo tempo, tem que achar um ministério, e o MDB não quer ceder o dele para Simone Tebet. Né? Então vamos aproveitar esse ensejo feito pelo Ricardo de Simone Tebet. Eu confesso para vocês que entre o desejo de Simone Tebet, a possibilidade de alocá-la, as rusgas internas do MDB, eu confesso, não consigo achar, neste momento, com o cenário colocado à mesa por agora, qual espaço ocupará Simone Tebet. Você consegue, Rodrigo Freitas? Sabe o que acontece? Quando o nome é grande demais e o nome da Simone cresceu demais, né, como o Ricardo bem lembrou, ela foi fundamental para a eleição do Lula, começa a ficar difícil de acomodar. Porque, inclusive, a Simone é tida e a vida é vista, inclusive por parte de uma boa parte da imprensa nacional, como um nome de uma espécie de consenso, digamos assim, em 2026. Então, é um nome que se tornou grande, e quanto maior esse nome mais difícil é para você alocá-lo, porque você não pode colocar a Simone Tebet no ministério de, digamos, segunda categoria. Você vai ter que colocar ela no ministério que tem orçamento, que tenha um determinado poder, o ministério que ela vai poder viajar ao Brasil para poder fazer inaugurações, representação e etc. Mas esses ministérios não são muitos, né? Do que você tem de disponibilidade. Não, e ela não tem votos, né? Assim, ela tem no Congresso, né? Qual é o voto que ela vai dar no Congresso? Assim, quantos votos? Quem é a base dela que vai oferecer? Tipo, eu te dou o ministério, eu te dou... Quantos são? Ela não tem. Nem o dela, porque ela está deixando o Senado, né? Então não sobra nenhum, né? Assim... E ainda mais se ela for candidata em 2026, né? Aí é que complica mais ainda, porque, por que eu vou dar para quem que não está me dando voto nenhum, ainda que tenha sido super importante? Eu acho que vai acabar sendo uma negociação dizendo o seguinte, olha, eu vou te dar um cargo menos coisa, mas em compensação a gente te apoia para o governo, se você quiser ser candidata a governo em algum lugar aí em 2026. O problema é que agora ela é do Mato Grosso do Sul, mas ela quer ser candidata em São Paulo, porque lá no Mato Grosso do Sul a base lulista não ganharia, né? E aí ela quer ser candidata em São Paulo, e aí o PT de São Paulo, obviamente, volta a ser um problema. Né? Não, e aí você tem esse cenário absolutamente maluco, você imagina. A Simone Tebet sai com o capital político para o eleitorado lulista, mas na Realpolitik, o capital político dela de entrega, né? E o capital de entrega é muito importante. Arthur Lira, presidente da Câmara, que o diga, conhecido notoriamente pelos parlamentares por ser alguém que entrega aquilo que prometeu, custe o que custar. O que Simone Tebet tem a oferecer é aparentemente muito pouco do ponto de vista do funcionamento do maquinário da política, né? Ela tem pouca possibilidade de entregar algo para além daquilo que o PT possa dizer assim, não, isso aí eu conquisto pelas minhas próprias pernas. Eu entendo a senhora gostar de participar, ou querer, etc, etc, mas o que eu preciso da senhora é o seguinte, eu tenho uma base que pode se esfarelar a qualquer movimento um pouquinho mais brusco por um terremoto que aconteça no Congresso Nacional, ainda que eventualmente passe PEC, que tenha alguma tranquilidade razoável de orçamento. O governo Lula não viverá, em hipótese alguma, penso eu,
calmaria num primeiro Não momento. mesmo. No Senado, olhando para a aprovação de PEC, etc. Não consigo imaginar esse cenário. Acho que é um cenário de turbulências ou de tentativa de apaziguar turbulências de maneira permanente. E aí entra esse papel. Simone Tebet, o que você tem a nos oferecer? Ela se tornou um elefante na sala. Eu acho que há uma dificuldade muito, muito clara. É porque ela já ofereceu, né? O que ela tinha para entregar, ela já entregou, né? Que era na campanha eleitoral, né? E na política não existe gratidão, existe cálculo, né? O cara quer olhar para frente, tá, beleza, como é que nós vamos fazer?